Olá, pessoas. Professor Tenório, tudo bem? Deixa eu só pegar aqui. Aula, aula 31, tá? Regime militar no Brasil. João Batista Figueiredo. A nossa última... Não, não é não. Na apostila é a última aula, ou no módulo de vocês é a última aula, só que como foram 6 aulas, e esta é a quinta, né? Eu vou fazer uma com um resumão sobre ditadura militar, quais são os principais pontos, quais as suas principais características, né? O que é e o que não é. O que foi e o que não foi realmente, quais as perspectivas levantadas, né? Um pouco sobre a ditadura, o tema ditadura militar, né, a partir de 2015, 2016, e hoje em dia, como está isso vigorando aí, tanto no noticiário como no viver próprio, prático da sociedade. A gente vai tentar fazer um grande apanhado, tá? Eu vou fazer uma aula só sobre isso depois dessa. Só assim nós encerramos as 6 aulas sobre ditadura militar no Brasil. Quem sabe surge aí uma atividade, né? Pode ser. Falando nisso, a Folha de São Paulo lançou um curso, né? O que foi a ditadura militar? É um curso gratuito. Quem querer fazer, tá lá, é super bacaninha. Eu acho que eu vou até utilizar alguma coisa dele aqui para a gente poder falar de forma generalizada sobre isso, tá bom? Vamos para a nossa aula, então? Estão todos bem? Espero que sim. Então, o que é que a gente vai falar agora? A gente vai falar sobre o último general, presidente general da ditadura militar no Brasil, que é o presidente João Batista Figueiredo, João Batista de Oliveira Figueiredo, conhecido como João Batista Figueiredo, né? É o último grande presidente militar, né? Ele que também é de uma linha não radical, não dura, né? Ele pode estar fora aí da linha dura dos generais que ocuparam a ditadura, não que o seu papel não seja extremamente contundente, né? Ali marcante, relevante, de relevo, de se fazer relevo, não que não tenha sido isso. Ele é um dos que chegaram à frente do SNI, ou seja, do Serviço Nacional de Informação, que hoje em dia é a ABIN, a Agência Brasileira de Informação. Então, se ele chegou até lá é porque ele conseguiu fazer, né, ou ter feito, né, muito aí para que a ditadura se expandisse, perseguisse, já que o SNI era, de uma forma ou de outra, um sistema governamental para perseguição de pessoas, de opositores, né? E opositores, a gente entende aqui opositores simplesmente como pessoas que não concordam com uma determinada opinião. Logo, né, você ser perseguido por manifestar opinião contrária é um tanto quanto não democrático, né? Isso aí na mais básica conjuntura do que é uma democracia, pelo menos você poder divergir do pensamento do outro, né? Portanto, esse pensamento não vai de encontro à constitucionalidade, né? E nem fira o direito de liberdade e a vida do outro, você pode sim divergir o quanto você quiser, né? Você só não pode divergir quando foge à realidade dos fatos, quando você permeia uma realidade inexistente, ou quando você propõe atos que vão de encontro ao bem-estar físico ou à própria vida de indivíduos. Você não pode prezar por aí, simplesmente dizendo que é uma opinião, né, que alguém morra, que grupos assim deixem
de estar em sociedades, que a liberdade de fulano não possa ser tão qual a sua, né? Que não acha correto que grupos estejam naquele espaço público. Isso não é opinião. Vocês têm que discutir o conceito de opinião, né? Nós vivemos em países e nações onde eles são regidos por constituições, ou seja, de uma forma ou de outra, por mais que a população brasileira não consiga viver plenamente as suas leis, né, mas as leis que regem, né, as garantias individuais e o patrimônio que é a vida, a gente tem que se atentar, né, fielmente. Eu não posso desejar que uma pessoa morra pelo simples fato de não gostar de determinadas pessoas, né? Imagina o Cristo olhando para uma cara de uma pessoa. A pessoa fala, não, eu não quero que fulano. Né? Como assim não quer? Você se diz cristão e não quer? Eu que sou o Cristo, fiz o livre-arbítrio, você o que é? Né? Você o que é, para estar indo de encontro ao que eu mesmo e o que você me acha como um ser divino, grande criador. Eu libero o livre-arbítrio, mas você não libera, você condena. Imagina qual é a lógica que passa, né? Então, a vida, em primeiro plano, ela é sagrada. Então, por favor, prezamos pela liberdade dos fatos e das coisas. Vamos lá. Falei demais, fazer a apresentação de tela. Cadê? Vamos ver? Pois bem, está aqui. Brasil, regime militar, 1964, 1985, nossa quinta aula. Eu sei que vocês já estavam com saudade do tema, né? Então, estamos aqui mais uma vez para falar mais um pouquinho sobre ditadura militar. E ainda resta uma aula, viu? Vamos lá. Parece que tem uma coisa aqui que não está no... Deu pau ali, não era isso. É esse daqui, bem. General João Batista Figueiredo fica na presidência de 1980 até 1985. Ele é um cara um tanto quanto, sei lá, vamos dizer, esotérico, né? Não é esotérico que fala, cara, que eu falo com uma pessoa que não é comum, né? Não tradicional dentro da autarquia que ele se encontra, é um carioca, que nasce em 1918 e morre em 1999 no Rio de Janeiro. Ele nasce, cresce e morre no Rio, né, desses cariocas natos, tem uma paixão enorme, principalmente pelo hipismo, pelo cavalo. Lá na frente vocês vão averiguar uma charge que eu botei dele, um cavalo, né, duas, e o porquê disso tudo. Foi o último presidente na ditadura militar, o último dos generais a ocupar o cargo da presidência da República, né? E seu antecessor está aqui ao lado do presidente Geisel, e o seu sucessor, que irá ser, que seria Tancredo Neves, mas acabou sendo José Sarney, porque Tancredo Neves morre no dia da posse e quem acaba assumindo é o José Sarney. Lembrando que o general João Batista Figueiredo, ele não comparece à posse,
de Sarney, e ele não transfere a faixa presidencial, ou seja, o ato de sucessão, né? Ele não faz, simplesmente não apareceu, cara, né? Desse tipo de gente que estamos falando aqui. Olá, pessoas. Nós tivemos um pequeno problema técnico. Eu percebi aqui que a internet caiu, né? Eu percebi porque a luz, aquela luzinha que indica que a câmera, a webcam está ligada, se apagou. Aí eu fui ver, realmente tinha caído. Então eu vou tentar retornar do ponto aonde eu estava, ok? Pois bem, o último dos generais, né, ele que apostava em uma escalada da ditadura até a década de 1990, não conseguiu. Os militares foram expulsos da presidência da República por eles mesmos, né, porque eles não aguentavam mais a barra, eles não regiam o país de forma a que o país avançasse, a economia não dava chá para esses caras, né? Nossa principal ferramenta, né, que acabou colocando os militares para fora foi realmente o processo de governabilidade. A economia estava exorbitante, né? Eu estou falando isso em forma de fracasso e não em forma de potência. Os juros muito altos, a inflação altíssima, e eles não tinham como reverter esse quadro. Tentaram de todas as formas possíveis e imagináveis, mas o general João Batista Figueiredo não era o maior especialista da área, principalmente em termos de política, né? Nenhum deles o era, na verdade. Talvez o que era mais familiarizado com um traço político foi o primeiro general, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que não viveu tanto para poder gozar essa parte política. Pois bem, vamos lá. A partir da década de 80 tem toda uma rearticulação política, né? Ou seja, a partir da lei da anistia e do fim do AI-5, nós temos a reabertura de sindicatos, como a Central Única, o Movimento Sem Terra, a própria Ordem dos Advogados do Brasil ressurge, né? A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é importantíssimo. A Igreja Católica, ela toma para si, em grande parte, principalmente na figura de Dom Helder Câmara, toda uma postura, né, antiditatorial. Ela vai compreender que esse não é o caminho, que o Cristo, né, decide para os seus filhos, então acaba tendo aí uma grande notoriedade na ditadura militar, a Igreja Católica, principalmente através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é a CNBB, né? Acabei nem colocando ali na frente. Outro conjunto de associações que ficaram também muito importantes nessa época são as associações de negros e indígenas, que acabam se fortalecendo a tal ponto que é crucial a sua participação na nova Constituição do país em 1888. Não só a partir dessa articulação, rearticulação política, nós vamos ter o movimento chamado de Diretas Já, ou seja, um movimento que agregou milhares e milhares de pessoas pelo país, né? Teve uma repercussão assim fantástica, artistas, jogadores de futebol, cantores, educadores, pessoas assim, subcelebridades, celebridades, não importa, uma variada gama de artistas, pessoas e afins começaram a fazer uma campanha a longo prazo pelo movimento Direta Já,
e o Direta Já foi o movimento que queria que o povo votasse diretamente na escolha do presidente. Isso não ocorria há 21 anos, e então a gente fez uma grande campanha, a gente, enquanto povo, a gente brasileiro, fez uma grande campanha a favor aí da emenda Dante de Oliveira, ok? Para que a gente houvesse no Brasil novamente a participação do povo para poder votar em presidente da República. A emenda não passa, ela cai, há uma grande decepção, né, frustração do povo brasileiro em relação a isso, e acaba que o presidente eleito vai ser o Tancredo Neves, que é avô daquele cara que vocês devem conhecer, eu já tenho ouvido falar, Aécio Neves, né, que já foi lá governador de Minas Gerais, acho que hoje em dia ele é deputado, alguma coisa do tipo, deputado ou senador. Não lembro direito qual é o cargo dele, mas ele ainda é muito famoso hoje em dia. Bem, outro episódio aí da década de 1980 a 85 são os atentados contra a democracia, ou seja, foram atentados à bomba ocorrido entre 1980, como eu já falei, e 1985, feitos principalmente, né, por membros da direita conservadora brasileira e até mesmo agentes internos, né, do Exército e das Forças Armadas do Brasil. A gente pode ter aí a ideia, né, principalmente do atentado do Rio Centro, onde 2 integrantes do Exército Brasileiro com uma bomba, né, acabaram se acidentando, e os próprios caras que estavam com a bomba, um morreu e o outro ficou gravemente ferido. Mas não só o Rio Centro, tivemos vários atentados entre Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente em bancas de jornais, revistas e por aí, todo tipo de ação voltada aí marcadamente contra uma política de esquerda. E quando eu falo política de esquerda na década de 80, início da década de 80, nós estamos falando de PMDB, ou seja, o mesmo partido que hoje nós conhecemos como o partido do ex-presidente Michel Temer, ou seja, ser de esquerda era ser do PMDB, ok? Vamos lá. Bem, surgiram alguns partidos, né, através disso aí, o PDS, que é o antigo Arena, que era o partido da ditadura militar, o PMDB, que era o MDB, que era só MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que agora voltou a ser MDB novamente, o PP, que é o Partido Popular, né, o PTB, que é o Partido dos Trabalhadores, fundado por Vargas, o PDT, que é o Partido Democrático Trabalhista, acho que o PDT ficou muito famoso depois tanto do Brizola, né, como fundador, logicamente, mas quando o Ciro Gomes, agora eu acho que é do PDT. E o PT, fundado não só pelo Luiz Inácio Lula da Silva, mas também pelo próprio Fernando Henrique Cardoso, que iria ser presidente do Brasil pelo PSDB, ok? Algumas frases para terminar do nosso presidente João Batista Figueiredo, né? A primeira já diz muita coisa, né? Prefiro o cheiro de cavalo do que o cheiro do povo. Ele não era dado muito a estar ali entre os seus, né? Quem for contra a abertura, eu prendo e arrebento. Bom, o povão que poderá me escutar será talvez os 70% de brasileiros que não estão apoiando o Tancredo Neves. Então, desejo que eles tenham razão, que o doutor Tancredo consiga fazer um bom governo para eles e que me esqueçam. Ele morre meio que esquecido mesmo, em 1999, no Rio de Janeiro, né, falando muita água ainda, mas talvez tenha sido, dentre os presidentes em exercício, não das pessoas da ditadura, mas dentre o presidente em exercício, talvez o que tenha cometido menos atrocidades à vida humana. Ok? Vamos ficando por aqui.
Um beijo para vocês e até a próxima aula, que também é sobre ditadura militar.